Sobre a parte da formação, Priscila, eu tenho assim, a maior parte da minha experiência de trabalho é em empresas médias para pequenas, né? As pessoas têm uma ilusão de sempre trabalhar nas multinacionais, mas quando 70% das oportunidades estão nas empresas médias para pequenas, né? E só que infelizmente essas empresas acabam abrindo mão muito da formação do vendedor. Acha que vender é sorte, coloca ali que ele vai ligar muito para muita gente e vai dar um bom resultado para a gente. Qual a importância da formação adequada para o profissional de vendas hoje, Priscila? Aí você entra na minha seara. Agora eu gosto. Tem duas coisas que eu vejo que assim, né? Para mim, aí é totalmente diferente do que eu falei sobre empreendedorismo. Para mim, todo mundo nasce vendedor. Tem um monte de gente que questiona isso. Mas para mim, todo mundo nasce vendedor. Assim como todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, nasce com dois olhos. Agora, querer piscar, querer olhar, querer movimentar os olhos é totalmente pessoal. Sim. Então, assim, o que acontece? Tem coisas que são inerentes a gente. Por exemplo, eu não fico pensando em piscar, né? Ela é involuntária. Ela é uma atitude involuntária. Assim como o ato na minha opinião, de vender. Você já nasce com essa situação involuntária. Só que, diferente do campo do bater os olhinhos, né? Como eu estou usando aqui como exemplo, você vai precisar ativar esse comportamento. E aí tem muita gente que não ativa esse comportamento. E por que eu gosto de dizer isso? Porque na fralda, a gente grita para que a gente possa ser atendido, para que a gente possa dizer o que a gente quer, para dizer que a gente quer ficar limpo, que a gente quer ficar cheiroso, que a gente está com fome. E aí vem um ser de luz chamado mãe, ou vó, ou pai, e que nos alimenta. Yes! Bati minha meta, Sim. consegui o que eu queria. Então, assim, não tem como você pensar que você não vende. Você está vendendo ali, seja através do grito, seja através daquela carinha linda que toda criança faz, né? Que faz aquele e-mail, consegue tudo do papai e da mamãe. Né? Então, assim, agora, para você desenvolver esta competência, que aí é a mesma coisa do empreender, aí pode ser que você, durante a sua vida, diferente do empreender, que é uma atitude que você desenvolve, e para mim, a venda, ela é nata, você mata a venda em você. Você começa a se preocupar muito mais com o que o outro pensa sobre você. Você começa a deixar de dizer o que você sente. Você começa, porque todo mundo acha que vender está atrelado só a oferecer produtos. Vender é o poder da comunicação. É você saber se comunicar. Então, vender é muito mais profundo e tem muito mais a ver com a nossa essência do que simplesmente habilidade ou técnica de vendas. Então, se eu tiver que mostrar para você como faz um funil de vendas, isso é uma habilidade técnica que vendas pode e deve se desenvolver. Agora, a questão comportamental de venda é você. É você. Ela está em você. Então, quando a gente fala de comportamento, esse comportamento a gente pode sim aflorar. A gente pode fazer com que ele se torne ainda mais forte. Mas depende única e exclusivamente de quem? De você. Porque ele já está lá dentro. É só ativar. E a comunicação, ela não necessariamente é falada só, né? Ela pode ser não falada. Sim. Olha, desculpa, Priscila. Pode falar. Imagina. Não, eu até perguntar como tirar isso da equipe, sabe? É bem, de novo, o exemplo das empresas pequenas, que eu acho que é a maior parte do país. Às vezes os gestores, os proprietários contratam ali aquela pessoa, a pessoa vai aceitar trabalhar muitas vezes, como você deu o exemplo, é porque é o que sobrou, é o que dá, e ela não tem isso nela. Como o gestor, o proprietário dessa empresa pode fazer para tirar esse comportamento dessa equipe? Treinamento. Muito treinamento. Descobrir principalmente o melhor de cada um. E aí é claro, né, que a gente vai ter que falar de talentos, a gente vai ter que falar de identificar talentos. Então tem aquelas pessoas, por exemplo, que são muito mais conectoras do que fechadoras. E nem por isso ela deixa de ser vendedora. Então olha que interessante, tem pessoas, por exemplo, que têm uma habilidade absurda de abrir, né, de fazer conexões, mas são péssimas fechadoras. E aí, o que esse gestor faz?
coloca a pessoa para vender e fazer absolutamente todo o processo. Ó, você vai aqui e tal. Tanto que eu falo muito, até a Elaine, que está aqui também, né, que é a minha diretora de expansão, que assim, pessoas como eu, como ela, e como uma meia dúzia que eu conheço, são assim, são seres ETs nesse país já, ou nesse mundão. Por quê? Porque a nossa escola é a escola do PAP, né, do porta a porta, do sola de sapato. A nossa escola é da rua. E essa é uma escola que hoje nenhum vendedor que está aí com as suas habilidades naturais querem fazer mais. Por quê? Porque, não, eu vou ficar aqui no telefone, eu vou ficar no ar-condicionado, eu vou ficar fazendo a reunião online. Mas a gente, na verdade, é aquela venda que eu chamo muito, que é o vendedor hunter, que é o vendedor 360. É o vendedor que ele sabe ativar, ele sabe vender, ele sabe fechar e ele sabe até fazer a cobrança, se preciso for. Por quê? Porque ele tem todo o macete para isso. E não só isso, ele administra a venda. Ele cuida da venda. Então, isso é caso raro hoje em dia. A gente tem uma meia dúzia aí no mercado que tem esse papel. Então, quando você me pergunta, quando hoje, por exemplo, o que está acontecendo nas empresas e qual é a dificuldade do pequeno empreendedor, como você colocou, e que eu conheço muito bem a realidade por conta da rede. Ele quer descobrir um mágico, porque esse ser não existe mais. Então, o que está acontecendo? A gente tem que pensar que hoje a venda pode ser automatizada, processos podem ser automatizados, e está aí o ChatGPT, está aí os bots da vida, está aí as inteligências artificiais da vida que podem contribuir para o pequeno e médio empreendedor. Não são caros, não são plataformas caras, não são plataformas inviáveis, porém precisa entender da jornada do cliente, precisa entender do processo de compra. E aí, se esse empreendedor não gosta de venda, prefere terceirizar o processo dele ou ficar de fora, qual é a possibilidade de dar bom? Mínimo. Então, respondendo a sua pergunta, Rê, eu acredito sinceramente que hoje o empreendedor, principalmente o micro e pequeno empreendedor, ele vai precisar ir para o front, entender a jornada. E a partir dessa compreensão da jornada, olhar para todas as oportunidades que tem no mercado, desde automações, inteligências artificiais, processos, maquinário, uma série de coisas. Por quê? Porque ele não vai mais encontrar esse vendedor mágico. Ele é raro. Tem empresas, por exemplo, que fatia o vendedor em 5 partes. 5 partes. E quando eu falo em fatia, é assim, ó. É ter uma pessoa para o pré-venda, só faz pré-venda. Uma pessoa só para fazer follow, uma pessoa só para fazer proposta, uma pessoa que é closer e uma pessoa para fazer experiência do usuário, ou fidelização, na minha época, ou CX, que os The Bests adoram falar. Sim. Então, assim, ó, esse processo todo, os vendedores mágicos fazem sozinho. Só que quantos vendedores mágicos tem no mercado? Difícil. Esse daí tá bem empregado ou é dono do próprio negócio, né, Priscila? Exatamente, ou tá bem empregado, ou tá num processo, né, absurdo, porque e aí, respondendo a sua pergunta também, que eu acho que é importante dividir isso aqui com a galera, quando você fala das oportunidades, né, Renato? Que eu gostei muito quando você trouxe isso. A diferença de um vendedor raiz, ou hunter, como eu digo, e se tiver esses vendedores aqui, aproveitem muito o que eu vou dizer. É muito mais fácil você crescer numa pequena empresa do que você crescer numa grande empresa. Se você tem esse perfil ele vai ser matador para os pequenos negócios e médios negócios. Por quê? Porque o que mais um empreendedor ou um empresário pequenininho precisa é de um ser como você. Podendo até você a fazer uma proposta de se tornar sócio, de ter participação, porque você é vital para o negócio dele. Você é importante demais para o negócio dele. Então, quando ele não tem essa percepção, ele esfola aquela pessoa
e depois fala assim: ah, não, mas tá bom, se não for você também, vem outro aí. Não, não vem outro, porque é mosca branca. Só que ele não entende isso. Então ele precisa sempre compreender que assim, ó, hoje tem tecnologia para ajudar ele a vender mais, e existe, e ela tá aí. E existe também a possibilidade de você encontrar pessoas que estão dispostas a também ter um perfil mais alongado. 360 vai ser muito difícil, porque isso é a escola da vida que entrega. Mas é possível sim que você se torne um representante de altíssimo nível, um vendedor de venda direta de altíssimo nível, um vendedor consultor de altíssimo nível, mas você vai precisar querer muito, porque venda é uma arte. Olha, é legal o ponto que você coloca assim, hoje está na métrica de que venda se aprende. Eu super concordo, venda realmente se aprende, mas você colocar algumas coisas bem claras, né? Que tem coisas que a pessoa vai ter que aprender com a vida, não vai ser alguém que vai ensinar tudo para ele, né? Eu acho isso muito legal de ser colocado.